É, Como vocês estão? Hoje a nossa live é com um grande amigo, com um homem de Deus que lidera tantos e tantos jovens pelo Brasil, com Guilherme Batista. Será que ele já tá por aqui? Ele já tá por aqui, eu já vou chamar, não vou perder tempo. Vamos ver. Gente, já envia essa live para geral aqui. Cadê vocês na nossa live hoje? Envia pra todo mundo. Oi, E aí, amigo! tudo bem? Meu Deus, amigo, que alegria! Como é que você tá? Eu tô bem, amigo. Eu tô melhor agora que a gente começou a nossa live. Já que você vai ficar de filtro, deixa eu caçar um filtro aqui pra mim. Ai, amigo, cara. Quem disse que eu tô de filtro? Quem disse que não tá? Ai, gente, cadê um E filtro aqui? Achei. Esse filtro aqui é o fio da minha cunhada. Minha cunhada, ela tem um dos filtros mais viralizados da internet. sério? Já Sério, vou esse roubar filtro... ele. Posta algum story pra eu roubar ele. Pra eu ficar... vou postar. O filtro dela tem tipo os dias da semana e tal. É bem legalzinho. Me dá qualquer coisa só pra eu apoiar aqui. Eu tô aqui no estúdio da nossa empresa aqui, porque a gente tá terminando de gravar os últimos vídeos, porque segunda-feira começa a tour do Retiro. São 15 dias seguidos. Ninguém me chamou pra essa tour. Agora eu sou TikToker, meu filho. Eu vi que você tá explodido. Agora você tá só de das... Explodiu. Agora eu sou TikTok. Amigo, quando Deus colocou no meu coração de fazer essa live, eu falei um pouco no WhatsApp o que aconteceu comigo. Eu despertei para entender o que era o reino de Deus, que é algo tão pregado, tão cantado, mas pelo menos no meu entendimento era algo muito superficial, sabe? Eu achava que o reino de Deus era meu destino, não meu presente. Isso me impedia de manifestar isso, de manifestar o reino, de manifestar, de ser realmente uma cidadã do reino, vivendo na terra, no momento presente, não no futuro, sabe? A gente tem o reino de Deus como se fosse algo para o futuro. E aí, quando eu decidi fazer essa live, eu falei, cara, eu tô aprendendo sobre isso, eu tô aprendendo sobre o reino de Deus. É um recomeço para mim. Vou aprender junto com o pessoal. E aí, a gente começou essas lives, é um desafio enorme para mim. É um desafio enorme para mim, porque eu sou Aqui tímida. já é minha praia. Amigo, para mim é um desafio enorme. Eu sou tímida para essas coisas, mas eu tenho recebido muitos testemunhos, sabe? Todos os dias, muitas e muitas pessoas passam na live. Eu fico muito feliz porque eu tô cumprindo o que Deus colocou no meu coração. E eu sei que essa chama tá no seu coração também. Você foi uma das pessoas que a galera mais pediu para trazer para essa live. Porque você sempre... Cara, eu te conheci já assim, não tá nem aí pra nada, tá fazendo um montão de coisa louca. E eu fico, velho, o Guilherme não... Eu já era louco quando a Ju ainda era normal. já era louco, velho. Você sempre foi louco, eu já te conheci louco, assim, indo pra praça, indo pra escola, indo, sei lá, pra qualquer lugar, indo em estádio pra falar de Jesus pra jogador de futebol. Então, cara, eu preciso aprender contigo isso. Eu tô aqui, eu quero ouvir. E assim, que bom que é numa live, porque quem passar por aqui vai te ouvir também. E eu quero que você traga esse ensinamento pra gente. Eu tô até com fundo aqui, ó, pregadora. Então... Ó, eu acho maravilhoso. Eu amo live. Acho que o ano passado eu fiquei um pouco mais quieto nas lives, porque eu fiz um propósito de ficar quieto sem fazer live, porque foi o ano que eu casei. Então eu falei, deixa eu cuidar agora de outra coisa, ficar mais tranquilo, porque em 2020... aqui sem querer. Apertou. Eu já tô expert na live, eu já sei. Quando eu travo, eu falo que apertou. Então o que acontece? É porque tinha gente aqui mandando algumas coisas. Em 2020, eu acho que eu fiz mais live do que o próprio Instagram. Então, assim, eu acho que tipo, o próprio Instagram perdeu pra mim. Porque eu fiz, além das lives de oração, eu fiz live às 11 da noite, eu fiz live com a galera dos TikTokers. Então, eu devo ter feito beirando umas 1000 lives no ano de 2020. E então, eu tive a oportunidade de conhecer bastante gente por aqui. Quando a gente não podia sair, era aqui que eu ficava. Mas você falando assim, nossa, Guilherme, é muita loucura, Eu, tipo assim, até eu que faço, acho meio louco,
porque eu sou assembleiano, então, assim, Você não tô vê de isso, frente, né? tô de frente para uma que já foi bem assembleiana durante anos e anos, que ficando ali do lado da pastora, como é que chama a pastora? A pastora lá da igreja da Cidade Jardim, que a gente encontrava direto quando a gente ia ministrar, a pastora... Ai, gente. Não é a pastora Marisete, né? Não. É... Pastora Márcia, acho que é a pastora Márcia, Ah, acho que é, pastora né? Márcia, sim. Era a Isso, pastora Márcia. então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu não me limitei a coisas que às vezes são coisas humanas, né? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer por quê? Deixa eu ver na Bíblia onde que está dizendo que é isso. Não, o pai, mãe, a Bíblia não está dizendo isso, não. Então, isso aqui é mera ideia de cabeça de gente humana, tentando barrar algumas coisas. Então, assim, eu nunca consegui ter na ideia de que eu não posso fazer a obra de Deus, eu não posso sair para aí, eu não posso fazer missão tem que ser feita desse jeito. Não, às vezes, por conta de algumas coisas, eu já fiz trabalho de missões, onde eu cheguei dos trabalhos de missão e o trabalho de missão deu muito mais trabalho do que foi benéfico nos lugares. Por quê? Por conta da liturgia de estar fazendo, por conta da minha igreja, aquelas coisas todas. Então, tem muitas coisas que limitam a gente. Então, eu sempre tentei ser um pouco mais aberto. Então, é trabalho nas escolas, falando nas escolas. A gente já ganhou mais de 116 mil pessoas dentro de escola. Então, assim, Meu Deus do céu. a gente, em trabalhos de missões, fazendo no sertão, já são mais de 40 mil pessoas que aceitaram um trabalho de missão. Em lives, só no ano de 2020, foram mais de 12 mil pessoas que aceitaram a Jesus em live, fazendo live, que era muita live que a gente fazia. Só com o TikTok, a gente deve ter ganhado mais de umas 6 mil pessoas para Jesus. Então, assim, todo lugar a gente pode levar essa mensagem de Cristo de uma forma especial. Eu amo pregar, eu amo levar a mensagem do Senhor. Eu entendi uma coisa, até falei um dia para uma amiga, e eu digo isso aqui para você que tá, para Juliane que está aqui, porque isso foi um confronto que eu recebi. Então, um dia eu estava com uma amiga minha que é só cantora, e, e, e ela falando que, eu gosto muito dos trabalhos que você faz, Guilherme, um monte de coisa. Muito jovem, acredita, vai no que você está fazendo. Aí eu virei e falei, aí eu até falei para ela, eu falei assim, as pessoas que nos seguem, elas querem estar onde nós estamos. Se a gente só tá no púlpito pregando, eles só vão querer estar no púlpito pregando. Agora, se eles veem a gente fazendo missão, é lá que eles vão querer estar. Se eles veem a gente fazendo escola, é lá que eles vão querer estar. Então, por isso que o Guilherme está aqui. E eu vou dizer uma loucura que é a próxima loucura que eu vou fazer. Eu vou morar 6 meses na Angola. Em agosto eu estou indo para Angola. Eu vou morar lá, 6 meses lá. Por quê? Porque eu sei que eu sou um influenciador. Eu lá, as pessoas vão falar assim, eu quero fazer isso, eu quero ajudar missões, eu quero morar num outro país, eu quero levar a mensagem de Cristo. Então, eu e minha esposa, nós estamos indo morar 6 meses na Angola. Lá eu vou construir uma escola e lá eu vou abdicar de coisas. Tem um versículo na Bíblia que é fantástico, que Paulo diz assim, olha, eu sendo livre, decidi me fazer escravo desse Deus ao qual eu sirvo. Então, assim, eu sendo de uma classe financeira boa, tendo uma boa casa, ter um carro bom, uma casa maravilhosa, eu decidi me fazer missionário, ir para o campo missionário, ir para esses lugares para experimentar coisas que às vezes, quem sabe, eu acho que no ambiente onde eu tô o tempo inteiro, eu acho que eu não vou vivenciar isso. Claro que eu posso viver, mas eu acho de lá de uma maneira mais aberta. Então, assim, eu me proponho viver coisas loucas, eu me proponho viver coisas diferentes, eu me proponho sair dessa vida dizendo assim, eu zerei a vida, sabe assim, eu vivi o que podia ser vivido, eu não fiquei só nas quatro paredes da igreja, eu fui aonde a necessidade estava. Tem um versículo da Bíblia que Jesus diz assim, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu tive frio e vocês não me cobriram. E aí as pessoas vão perguntar, Senhor, mas quando que eu te vi passar fome, te vi passar sede? E ele vai dizer assim, quando você passou pelos meus pequeninos, não fez nada por eles. Então, assim, é aí que eu decidi fazer assim, eu não quero passar pelas pessoas e não fazer nada por elas. Então, tem essa disposição de fazer missão, eu vou fazer missão, eu vou deixar, eu vou ganhar gente para Jesus, e é isso aí. Cara, isso explode minha cabeça, porque nesses últimos dias, quando eu mudei de Goiânia,
eu vim aqui para Barueri e Deus começou a usar muitas pessoas para falar comigo. Em todo lugar que eu tô indo é sobre isso, é sobre missão, é sobre... E isso tem queimado no meu coração, sabe? Isso tem queimado. E nesses dias de live, todo mundo que passou e a gente que tá focado nisso de reino e de fazer para o reino e de assumir a postura do reino nesse tempo e não deixar para a próxima geração o que Deus designou para a gente fazer agora. Todo mundo tem citado aquele versículo de Jesus, na verdade, um desejo. Todo mundo tem um desejo de ouvir de Jesus, que é servo bom e fiel, e não aparta-te de mim porque eu não vos conheço, sabe? Do que adianta fazermos tantas e tantas coisas. E isso foi algo que falou comigo, sabe? Isso foi algo que me confrontou muito, tem confrontado muito os meus dias. Eu conquistei muita coisa profissionalmente falando, sabe? Falando sobre Jesus, com uma mensagem falando sobre ele. E nesses dias uma chama ardeu no meu coração. E esse temor de ouvir que eu sou uma serva boa e fiel e não uma parte de mim, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Mas, Senhor, eu cantei no seu nome. Senhor, eu tive músicas que, meu Deus, todo mundo cantaram, ganharam tantas pessoas para o teu reino. E eu fiz tantas coisas, eu viajei por tantos lugares, eu ministrei em tantas igrejas, em tantos lugares, mas e aí, sabe? Eu quero... Meu coração tá queimando por mais e te ouvir nisso é sempre muito... É um aprendizado, sabe? Eu falei, Deus, eu não sei o que eu preciso fazer mais. Mas, ok, se eu tenho um Instagram, eu vou usar meu Instagram, eu vou fazer live, eu vou estudar, eu vou falar para eles. E tudo que eu for aprendendo, eu vou compartilhar. E assim, eu tô nesse... O meu coração queimando, eu não quero me calar mais, sabe? Eu não quero viver por mim, pelo meu conforto e por nada. Se for para Angola, se for para qualquer outro lugar, eu vou. Porque eu quero viver o reino e eu quero, enfim, transbordar isso, sabe? Sabe, Ju, eu aprendi que eu posso fazer muito mais. Deus entregou, olha, isso é maravilhoso. Deus entregou para a Ju um talento. Se a Ju só devolver o talento, a Bíblia diz sobre um trecho da Bíblia onde o servo ganha um talento e quando o seu senhor vai pedir, ele devolve o mesmo talento. Ele nem perdeu o talento. Ele devolveu o mesmo talento. Só que existem outros, um que tinha 2 que multiplicou e o que tinha 5 multiplicou. Então o que acontece? Isso eu digo para você respondendo todo mundo que está aqui assim. Se a Ju só cantar, você vai estar devolvendo o talento e vai ouvir de Deus no final de tudo assim. Você só fez isso. Esse era o meu questionamento que eu fazia todas as vezes. Deus me deu a oportunidade de pregar. Eu sei que eu consigo pregar. Aí é Deus perguntando assim, Guilherme, você só vai pregar? Você não vai... Sabe assim, mas Senhor, mas já pregar já é algo muito massa. Mas tudo bem, para aquele servo, ele entregou um talento, o funcionário devolve o talento para ele, não perdeu o talento. E o seu senhor falou assim, servo mau, servo inútil, você não fez mais do que a sua obrigação. Se você tivesse colocado no banco, teria rendido. Então, tipo assim, se você tivesse feito um pouquinho mais, teria tido um pouquinho mais de rendimento. Então, trazendo isso para o nosso dom, para o Guilherme que prega, para a Ju que canta, eu não quero só devolver uma pregação. Eu não quero que a Ju só devolve uma canção. A gente pode fazer mais, a gente pode entregar mais. Sabe, eu poderia só pregar nos púlpitos. Deus me deu algo um dia em cima do altar, e que eu tenho até falado muito, que o altar, quando eu estou pregando lá no púlpito, quem sabe aquele lugar seja o menor lugar do evangelho. E às vezes as pessoas acham que lá é o maior, porque as pessoas olham e falam assim, eu sonho com aquele lugar, mas quando as pessoas sonham com aquele lugar, elas olham achando que aquele é o lugar mais alto. Só que eu que estou lá, estou dizendo para todo mundo que está embaixo, aqui não é o lugar mais alto. Aqui, quem sabe, é o menor lugar do evangelho. O lugar mais alto, quem sabe, esteja quando você passa da porta para fora da igreja.
seja quando você entra dentro de um Uber e você tem a capacidade de dizer assim, ei, minha esposa estava comigo agora, a gente viajando, todo Uber praticamente que eu entrava, eu pregava. E os Uber só falavam inglês. O meu inglês é horrível. Mas eu falei assim, com o meu inglês horrível, eu consigo transformar a vida de alguém. Então, assim, minha esposa falou assim, o Guilherme, ele erra de vez em quando as conjugação do verbo, do negócio em inglês, mas ele fala. Eu não tenho medo de falar. Então, assim, eu posso pregar só no púlpito próximo, mas eu não quero devolver só o mesmo talento que Deus me deu. Não, eu quero devolver muito mais. Quero ir para Angola, quero pregar na Angola, eu quero ir viajar. Onde Deus me deu a oportunidade de ir, eu quero ir, quero fazer com o coração, sabe? Eu e minha esposa, nós temos vivenciado algo maravilhoso. Nós temos vivenciado o poder de uma entrega. Nós estamos saindo agora para 17 dias de tour, onde sabe como que são os eventos? Todos gratuitos. Sabe quanto que esses eventos estão me custando? Oh. 100 mil reais. Os eventos estão me custando 100 mil reais. As pessoas olharam para assim, Guilherme, como é que você está fazendo esses eventos desse jeito? Eu falei assim, tudo que Deus me der, eu vou devolver para ele de uma forma grandiosa. Claro, tem muitos lugares que eu vou e eu ganho ofertas, as pessoas nos abençoam, ofertam com generosidade, mas a gente lotou todos os locais em menos de 3 dias. Tipo, nós temos São Luís do Maranhão lotado com 3.500 lugares. Sabe quantas pessoas estão pagando? Ninguém. Tá tudo de graça. Aí eu me questionei. Eu tô preocupado mais com o dinheiro ou com as vidas? Porque se eu fizer de graça, eu loto. Se eu fizer pago, vai dar 200 pessoas, 300 pessoas. Aí eu falei, não, deixa eu fazer, porque a minha preocupação é alcançar as vidas. Então, assim, claro que eu concordo que a gente pode fazer vários eventos pagos e outras coisas, mas eu acho que tá chegando o fim dos tempos, sabe? E o povo tá morrendo. E às vezes, quem sabe, eles não conseguiram pagar para ir num evento nosso, para nos ouvir pregar, para nos ouvir cantar. E então, eu vou gastar bem gasto esses 100 mil reais que nós vamos fazer essa tour agora. E são 17 dias, onde eu tenho certeza de que Deus vai nos surpreender de uma forma maravilhosa. Então, o que eu estou dizendo é simplesmente isso. A gente pode fazer um pouco mais. E fazer um pouco mais, quem sabe seja isso. Não cobrar dessa vez, fazer de graça, gastar. Sabe, eu já fiz 974 escolas, todas de graça. Eu viajo em congressos e recebo ofertas bem boas para pregar em congresso, mas as escolas foram todas de graça. Porque tem lugares onde as pessoas não vão conseguir pagar para a gente estar. E as pessoas vão estar lá para nos ouvir falar. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo, eu sou um menino que foi criado no Sucrilhos, no Danoninho e no Mucilon, sabe assim? E eu aprendi que quanto mais eu gasto no reino, mais eu ganho. Deus nunca... entenda uma coisa, Ju. Deus nunca vai fazer menos que a gente. Deus nunca vai dever nada pra gente. Às vezes a gente vai falar assim, eu gastei 100 mil reais. Você acha que a gente vai estar aqui olhando assim, Senhor, eu gastei 100 mil reais no teu reino. Deus está dizendo assim, o que eu vou fazer para sua vida é muito maior. É muito mais do que quem sabe dinheiro. Então, nessa live, o que eu posso passar para todo mundo que está aqui, faça mais do que você pode. Entregue mais do que você tem. Sabe assim, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de dinheiro nesse momento. Sabe assim, estou falando da nossa vida. A maior oferta que eu posso fazer para o reino de Deus, que a Ju pode fazer, é a nossa vida. Um dia Deus pediu para mim, fez um pedido muito especial. Fui fazer um evangelismo no... Até o Léo estava esse dia. No lixão. E Deus falou assim, dá uma casa para essa mulher aí, ó, que ela coordenava o lixão. Eu falei, eu não tenho dinheiro nem para comprar para mim. Ó. Tipo assim, o senhor quer que eu dou uma casa para ela? Ele falou, pode fazer. Nós gastamos 80 mil reais para fazer a casa e eu não gastei nem R$1 meu. Sabe quanto que eu gastei, Ju? Nada. Quando eu entreguei a casa daquela senhora que ela estava chorando, Deus me falou algo muito especial. Guilherme, gastou dinheiro seu para fazer essa casa? Eu falei, não. Deus disse assim para mim, eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso do seu coração. Se eu tiver o seu coração, eu tenho tudo. Então, tipo assim, eu entendi que Deus não precisa 10% do meu dízimo, ele precisa de 100% meu. 100% da minha vida. Ele não precisa de 10% do meu dinheiro, ele precisa de 100% da minha vida. Então, sabe, mais. Palavra, amigo, que vem muito... Essa semana tá sendo assim,
tá gritando no meu coração. Há 2000 anos atrás, Jesus disse que Seara já estava pronta para a ceifa. Há 2000 anos atrás. Com isso, eu entendi que ele estava dizendo que as pessoas já estavam prontas para ouvir sobre o evangelho do reino. E nós estamos muito mais preocupados em preparar as pessoas para ouvir, em investir as pessoas direito para ouvir, em ter as pessoas para ouvir o evangelho, não é nem para o contrário, né? Ouvir para converter. E eu percebi o quanto a gente está preso nessa religiosidade. A gente confunde dogma com o reino de Deus. A gente confunde Deus com religiosidade. A gente faz da religiosidade, de fato, o nosso Deus, porque tudo aquilo que a gente segue e tudo aquilo que a gente tem como prioridade é uma forma de a gente está adorando a um Deus. E o Deus que muitas e muitas pessoas que eu conheço têm adorado é o Deus da religiosidade, não é o Deus eu sou, o Yahvé. Cara, eu acredito que essa urgência de Deus em entregarmos sobre o evangelho do reino, o evangelho do reino que eu falo é o evangelho que tem mais fome por Jesus do que pela comida que come, sabe? É o evangelho que ama a pessoa sem olhar pelo que ela é, pelo que ela faz, mas, sabe, com os olhos de Cristo. E eu vejo que você sempre foi desses. Eu lembro que você tinha o céu, que era na praça, que era tipo, onde dava pra fazer, você fazia. Mas você tava lá, tipo, toda segunda-feira à noite. Antes disso, você tinha outras coisas. Eu lembro que você tinha Tinha Minha Missão, tinha tudo. Minha missão. Tinha também na internet. Unidos na Web, já teve tudo, já teve muitas coisas. Cara, é isso. Eu queria muito que tá junto. Conta comigo para servir em todos esses projetos aí. Você tá falando com uma pessoa que hoje pode dizer que tem sede pelo reino de Deus e que quer servir onde for. Porque eu entendi que o propósito de Deus é realmente fazer com que nós voltemos a governar sobre tudo e todas as coisas. Se nós estamos doentes ou se nós estamos de frente com alguém que está doente, a gente poder dizer, sabe, a gente assumir a autoridade de cidadão do reino e dizer, seja curado em nome de Jesus e a gente realmente voltar a governar. Esse foi o principal propósito de Deus, foi o primeiro propósito de Deus, foi que Adão governasse tudo sobre todas as coisas. Jesus veio para instituir isso na gente e nós estamos tratando isso como se fosse nada. Nós estamos olhando para o próximo e julgando mais do que amando. E isso não é reino de Deus. Então, você é uma referência para isso. Obrigada pela sua palavra. Eu sei que você está corrida aí, né, hoje. Não, agora eu tô até mais tranquilo. Mas, assim, a gente tem essa oportunidade, Ju. A gente tem Deus nos dá essa oportunidade. Hoje nós temos condição. Hoje nós temos uma voz que alcança muitas pessoas. Eu falo que evangelismo em live é o evangelismo mais básico que tem de todos. É como se Deus estivesse dizendo assim pra gente, assim, se você tem medo, vergonha de qualquer coisa, live pelo menos é um lugar onde ninguém vai te bater, onde você tá do outro lado da tela do celular. Você pode desativar os comentários e tchau. Porque verdade, você pode desativar os comentários. Eu não quero ouvir as pessoas, o que é a opinião das pessoas. Então, eu vou desligar aqui os comentários e vou pregar, vou falar, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo. Hoje, se a gente abre a nossa live do celular, é o mundo inteiro. Se perguntar ao pessoal que está aqui, a gente de várias partes do Brasil. Então, a gente tem a oportunidade de falar para o mundo inteiro hoje, para o Brasil inteiro, através de uma live. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Então, assim, o mínimo que o Guilherme estava fazendo quando estava fazendo uma live era isso, era abrir aqui e dizer: ei, tem gente que está aqui precisando de uma mensagem, tem gente que está aqui precisando de uma palavra. Entregar o nosso coração pela vida das pessoas. Quando eu acordava às 3 da manhã, foram inúmeros testemunhos de pessoas que estavam desesperadas na madrugada. Então, assim, e eu dizendo assim, e Deus me pediu para que eu estar aqui, sabe, assim, ainda bem que eu dei ouvido à voz de Deus, ainda bem que eu dei ouvido àquilo que Deus estava querendo fazer, estava querendo falar. Então, assim, que Deus continue te usando muito aqui nessa live, nas redes sociais, que Deus continue te levando ainda mais longe. Eu tenho visto os lugares, as portas que Deus tem aberto para que você, os meninos do casa, você e o Léo possam estar, que Deus te capacite,
Que Deus te dê palavra e não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de dizer o quanto vale a pena ser fiel. Nós somos lembrados pela diferença e não pela igualdade. Nós somos lembrados por ser diferente, por ter uma palavra diferente. Para quando a gente chegar num lugar, a gente tem que temperar aquele lugar quando a gente de verdade é chamado para ser sal. Então Deus tem te levado a lugares onde de verdade o que eu declaro sobre a sua vida é que você seja cada vez mais sal, cada vez mais luz, porque a gente aprendeu que não existe escuridão, existe a ausência de luz. Então, os lugares que estão escuros são lugares onde a luz ainda não chegou, onde não entrou alguém que carrega o brilho do Espírito Santo, a presença de Deus. Deus usa vocês de uma forma maravilhosa. Eu estou aqui feliz em a gente estar junto, compartilhando de tudo aquilo que Jesus tem feito, né? Amiga, é engraçado. O Guilherme, sempre que ele chama, eu tô indo. Agora eu vou chamar ele também pra fazer uma live comigo. Porque... Não, chamei. Eu fiz 6h03 da manhã em casa. 3 da manhã. Amo sua vida, amigo. Amo a sua esposa, a sua família, tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão fazendo pro reino, servindo e sempre com tanta... Você sempre inova. É sempre com tanta originalidade. Eu falo, gente, o Guilherme tá fazendo retiro de TikTok. A cabeça do Guilherme não para um minuto. Agora essa de ir para Angola. Deus te abençoe, amigo. Obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada de coração. E eu espero você, espero o Léo, espero o Casa, espero vocês lá na Angola. Pra gente passar 10 dias fazendo missões juntos e vai ser sensacional. Me chama confirmado. Confirmadíssimo. Me chama que eu vou. Vai ser muito top. Já faz o bonde, já chama os amigos, as amigas e bora todo mundo pra lá. Fiz parte, me manda a data no WhatsApp que a gente já vou me organizar aí. Conta comigo que eu tô aqui para servir do mesmo jeito que vocês me serviram. A gente tava junto ali junto com a gente o tempo inteiro. Obrigada, amigo. Tamo junto sempre. Fica com Deus. Conta comigo. Um beijão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Foi. Gente, é isso. Ai, gente, eu tô com dó de acabar esses dias de live. É sério, eu tô com dó de acabar esses dias de live. Por que eu não fiz isso antes? Eu fico me perguntando por que eu não fiz isso antes. Eu acho que agora a indignação de vocês também por que eu não tô fazendo isso? Por que eu também não estou abrindo meu Instagram? Por que eu também não tô fazendo o que tá ao meu alcance? O tempo é hoje, gente. Nós só temos esse tempo. Por muito tempo eu me prendi a muitas coisas, muitas e muitas coisas. Mas hoje eu não passo um dia sem estudar sobre o reino de Deus, sem procurar entender sobre isso. E vocês estão perguntando aqui, estando com TPM, sem TPM. Nós estamos vivendo, né, o reino. Amanhã nós temos mais live, às 21 horas. Eu espero vocês. Amanhã é o penúltimo dia de live. E amanhã vai ser muito especial. Muito especial. Vocês fiquem ligados. Amanhã eu tenho surpresa para vocês. Amanhã eu tenho surpresa para vocês. Eu já tô avisando. Quem tá aqui vai pegar. Quem não tá, só vai saber amanhã na hora da live. Mas amanhã a live vai ser diferente. Provavelmente eu esteja com outras pessoas. Não somente uma, mas provavelmente outras. Então, fiquem ligados aqui para vocês saberem, para vocês assistirem. Mas amanhã, 21 horas, nós temos um encontro, tá bom? Amo vocês. Fiquem com Deus. Obrigada a todo mundo que participou, que está participando. E vocês já sabem, nós temos todos os dias uma tarefinha quando sai da live, que é pesquisar sobre o reino de Deus, que é estudar sobre o reino de Deus. Não durmam sem fazer isso. Tá bom? Beijo! Beijo, beijo. Amo vocês e até amanhã.